Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal que você curte aqui junto com a gente. Antes de começar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like aqui, ó, o joinha aqui embaixo, tá? E compartilhar com uma pessoa que precisa assistir esse vídeo, que é muito importante pra gente. Antes de começar, a gente sempre agradece os nossos apoiadores, que sem eles não seria possível. Gostaríamos de agradecer ao Vieira Contabilidade, Iso Angra e o Bar do Chuveiro, né? Um dos nossos mais novos apoiadores aqui no Hora do Cafezinho Podcast. Hoje a gente está trazendo aqui um reconvidado, né? Que ele já participou aqui, mas só que o programa que a gente fez com ele foi quase 2 horas e ainda foi curto. Então a gente tem muita história aqui para contar e acho que vocês vão gostar, vocês pediram ele aqui novamente. E a gente está trazendo esse cara super especial aqui, com, graças a Deus, um amigo, Marco Lorenzo. Seja bem-vindo. E aí galera, boa noite. Boa noite não para quem está vendo no seu horário, mas sejam bem-vindos aí à Hora do Cafezinho. Um prazer novamente estar aqui com você, Léo. Então galera, obrigado pelo reconvite aí, né? Agora a gente vai contar uma outra parte da história aí da marca, do Marco Lorenzo. E a galera que ficou ainda muitas coisas lá para compartilhar com vocês. Eu vou estar aqui trocando a ideia aqui com o Léo, para a gente compartilhar bastante coisas aqui sobre a minha pessoa, sobre o meu profissional. E tamo aí, obrigado pelo convite. Então, para você que está aqui bem no início, já vou esclarecer sobre o que é o episódio hoje, para você ficar aí até o final e ver que vai despertar muita curiosidade de você, né? Lá a gente tem um episódio, se eu não me engano, foi o episódio 4. A gente contou um pouco da história e trajetória do Marco, né? Então, se você quiser rever isso, aproveita lá, vê esse episódio também, já dá mais uma visualização aí pro canal. Caso não, a gente vem aqui hoje para contar um pouco sobre brand e desenvolvimento pessoal e também ouvir um pouco de mindset do Marco, né, cara? Que é um cara que tem um mindset absurdo, né? Tem uma mentalidade muito avançada e é bom de compartilhar, né? Porque uma pessoa que começou praticamente do nada, né, Marco? E desenvolveu a carreira dele de uma maneira absurda, acho que tem muito para compartilhar aqui com a gente. É uma história de sucesso aqui da região de Angra, né? E se você se inspira nele um pouquinho, você já vai sair na frente de muita gente. Então, Marco, queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento da marca, como tudo começou um pouco, só para dar uma introdução para o pessoal, para a gente começar aqui no podcast. Então, eu vou explicar um pouquinho, né? Na verdade, sim, a minha história é bem breve para a gente tentar dar uma continuidade aí no que a gente estava falando da outra vez. Eu sou paulista, né? Cheguei aqui com 11 anos, já trabalhei em várias profissões, fui padeiro, açougueiro, já entreguei compra pra caramba, já vendi banana, já vendi tudo que possa imaginar aí. Então, assim, foi bem desenrolado. Aí a gente recebeu um convite de uma cunhada minha para fazer parte de mexer com essa questão de cabelo. Na época tinha muito preconceito, né? Devido à época, eu era estudante do ensino médio ainda. Então ficava aquela zoeira, né? Ah, o cara vai ser cabeleireiro, isso, aquilo outro. Então era uma coisa bem ruim na época, né? Bem preconceituosa. Aí, só que eu era um cara inconformado, cara. Assim, eu vim de uma família extremamente humilde, né? Com condições financeiras bem tensas. E eu queria mudar, queria fazer algo diferente, eu queria ser uma pessoa diferente. Então comecei a mexer na parte de cabelo. Comecei como barbeiro, na verdade. E depois eu vi que não ia conseguir ter uma condição financeira, porque o barbeiro na época não é igual hoje, cara. Hoje o cara tem uma barbearia, tudo montado. Era uma coisa bem limitada, os caras iam cortar cabelo uma vez ao mês e era aquela coisa assim, um corte de cabelo na época era R$5, cara. Então assim, se fosse máquina, se fosse tesoura era R$7. E máquina e tesoura, tipo, acho que era 6. Então assim, eram uns valores muito baixos, então eu tinha que produzir muito cabelo durante o dia. Eu já cortei, cara, na época de ser barbeiro, em torno mais ou menos de uns 30, 40, assim, até 50 cabelos durante um dia. Então era assim, não tinha tempo nem para comer. Então era assim, muita correria e eu chegava no final do mês, tive que dividir praticamente 50% com a pessoa. O custo era baixo, mas também eu tinha que produzir muita coisa para mim ter um volume de dinheiro. Então eu falei, cara, eu tenho que ir para a parte de cabelo. E eu comecei a me encantar nessa questão do cabelo e na época eu fazia mais por necessidade, não era porque eu gostava tanto. Eu não tinha tanto essa questão assim de muita opção, ou faz ou não faz, eu vou procurar outra coisa. E não é igual hoje, cara. Hoje você tem opções, você tem internet, você consegue aprender coisas e tudo. E antigamente as coisas eram muito limitadas, cara. Assim, para ter um curso de cabelo, um curso você tinha que deslocar de uma cidade, às vezes eu não tinha condição de vir, de ter dinheiro para passagem, essas coisas. Então eu falei, cara, eu vou entrar nessa parte da área feminina, que
a mulher gasta muito mais dinheiro, a mulher ela gosta mais de se cuidar do que o homem. O homem corta o cabelo e, cara, uma vez ao mês lá e aquele valorzinho pequeno. Durante que você falou, já me gerou 2 insights assim sensacional, né? O mercado de cabelo masculino, ele mudou de lá pra cá, né? Que a gente fala, mas ele não mudou tanto pela mecânica que você falou. Ainda você precisa produzir muito, cortar muitos cabelos para conseguir a valorização do dinheiro. Isso aí não mudou muito não. Então, quem é barbeiro aí que está assistindo o podcast e vai entender um pouco dessa dinâmica pela quantidade de cabelo que eles precisam cortar para fazer dinheiro, né? Ali você meio que tem uma quantidade de horas limitadas, aí isso ainda é um problema. E outro insight que você gerou sensacional aí, que muitas das vezes a gente fala aqui no programa, algumas vezes já falamos, né, sobre a questão do empreendedorismo de necessidade. Que muitas das vezes a pessoa entra para empreender por uma necessidade, né? E é aquele cara, ele tem muito dificuldade de ser o empreendedor. E aí você entrou pela uma necessidade, mas em algum momento você foi se apaixonando por aquilo e você se tornou o que você é hoje, graças a isso. E muitas das vezes o cara não vira a chave, né? E aí eu queria entender como que foi essa virada de chave para você. Então, cara, realmente, assim, tem 2 vertentes aí, Léo. Tem muita gente que hoje ainda trabalha, ele monta um negócio, né? E quando ele monta esse negócio, cara, ele não tem a mente de empreendedor, ele tem a mente de CLT, não é nem CLT, cara, mas assim, ele tem mente de empregado, que ele quer cumprir horário, ele quer fazer exatamente só aquilo ali e achar que aquilo ali vai transformar a vida dele. E, cara, infelizmente não vai. O cara que ele começa a se dispor a ter um negócio, a empreender, ele tem que entender que ele vai trabalhar mais do que todo mundo e ele tem que sempre pensar à frente, cara. E a maioria das pessoas não querem pensar à frente, porque pensar à frente dá trabalho. Dá muito trabalho. Assim, você pensar além dá muito trabalho. Porque não é simplesmente só cortar um cabelo, cara. É isso que as pessoas não entendem. A mulher, ela não vem mais só querer um corte de cabelo. Ela quer uma consultoria. Ela quer saber qual o corte que entende. Porque senão ela entra no YouTube, tem trilhões de gente falando sobre visagismo. Tem milhões de gente falando sobre um monte de coisa. Hoje, se você não for um profissional que realmente entenda da tua área, cara, o cliente ele chega sabendo mais do que você. Ele já chega com questionamentos muito maiores do que você. Isso vale para qualquer negócio, né? Qualquer negócio. E hoje cabelo, assim, os homens, hoje eu conheci um rapaz esses dias que ele tá até vendendo um curso na internet, que hoje um corte de cabelo dele é R$500, um barbeiro. Só que ele não corta um cabelo mais. Ele cria um estilo para você com o teu cabelo. Ele procura saber quem você é, qual o nicho que você atende, né, qual a tua profissão, qual o seu meio social. Então, cara, ele cobra R$500 para cortar um cabelo. Sim, eu vi também de uma... Foi até no Sócios, né? Se não me engano, não lembro, o programa que foi uma mulher que ela é uma das mais famosas, acho que é design de sobrancelha. E aí hoje, ela começou fazendo sozinha, né? E depois ela foi através de curso multiplicando isso. Hoje, para você fazer o design de sobrancelha lá na empresa dela, se não for design de sobrancelha, depois eu posso corrigir, é R$1.700, tá? Para qualquer designer dela lá. E com ela, para fazer com ela cada dona, é R$7.000. E aí tudo por quê? Por causa disso. Porque ela é que é expertise no assunto, ela que domina o assunto, e é uma parada totalmente diferente você ser atendido por ela do que você ser atendido por uma funcionária dela, né? Então, tem gente no Brasil, cara, que eles conseguem atingir um público de despertar desejo num nível que, às vezes, assim, falando sobre essa design de sobrancelha, eu já conheço um que cobra R$25.000, cara. É só um design de sobrancelha? É só tirar pelo? Desculpa falar, não é. Não é. Tem todo um processo por trás disso. Só que isso, eu já comecei a observar também, é uma coisa que eu estou estudando ultimamente, Léo, que essas pessoas se posicionam em grandes centros, cara. Você não consegue fazer um posicionamento no nível desse financeiro dentro de uma cidade pequena. Porque aqui tem um teto. Sim, é bem nichado o público. É bem nichado. Então, assim, quando você vai para um ambiente que tem essa galera com um ticket desse, você está normalmente em grandes centros, assim. Então, às vezes tem gente que sai dos interiores com essa capacidade, vão para lá, empreende e consegue explodir lá. Mas assim, então assim, tem coisas que até eu fico me questionando também, cara, por que a gente não evolui mais, a gente não consegue fazer isso? Então assim, às vezes no ambiente que você está, fica um pouco restrito. Sim, então, assim, porque se você for pensar, por exemplo, vamos lá que 1% da população tem a disponibilidade de pagar 25 mil no design de sobrancelha.
Aí você bota 1% da população de Angra, de 200 mil habitantes, acho que 200 pessoas, agora você bota lá 1% de São Paulo, que são 20 milhões de habitantes, pô, é muito mais gente, né? Ela tem muito mais milionários, tem muita gente com, né, no nível, no patamar de vida financeira maior também, né? E que vê valor nisso, cara. É a questão do quanto que a pessoa vê de valor nisso. Então, assim, às vezes o que é caro e barato, isso depende, cara. Depende pra quem, depende de qual princípio que você tá vendo o que é caro e barato. Tem gente que vê valor em coisas que eu não vejo. Coisa que eu vejo valor que outras pessoas também não vê. Então, ver o valor é muito relativo. Hoje, o que eu busco e bato na tecla com a minha equipe é isso. É a gente criar essa percepção de valor com os meus clientes. E isso é todo um contexto, não é uma coisa. Sabe? Eu acho que para o empreendedor, existe um empreendedor de atacado, né? Que quer vender 1 milhão de coisas a R$1, mas eu acho que o caminho, não mais fácil, não é a palavra, mas o caminho talvez melhor de percorrer seja pensar dessa forma. Como que eu agrego valor ao meu produto? Ao invés de, vou tentar vender o mais barato possível para vender muito. Porque talvez aí ele consiga ter alguma margem, entre outros episódios que a gente já falou muito sobre a questão de gestão financeira, mas falando da parte de brand, né, da questão de valorizar o produto, eu acho que isso, cara, eu acho que é a maneira mais correta do empreendedor pensar, né? O que você acha, de sua opinião, em relação a isso? Então, eu acho que é a melhor maneira, assim, seria a melhor maneira, só que para isso precisa de uma série de fatores para acontecer. Você despertar desejo daquele produto ou daquele serviço, você tem que demandar de posicionamentos que você tem que vir fazendo. Você não consegue despertar desejo ou criar valor em algo de um dia para a noite, cara. Tem que ter todo um posicionamento de estrutura, de fala, de comunicação, de forma que você está vendendo aquilo ali. Sim. A apresentação daquele produto ou daquele serviço, que isso é extremamente importante, cara. Isso tanto no físico quanto no digital. Assim, hoje eu estou começando a ter mais claridade sobre isso, sabe? Assim, por que né, vamos falar hoje é a empresa mais valiosa do mundo, o iPhone. Cara, você não compra um telefone, você compra um iPhone, cara. Tem desde a caixa, quando você vai lá, um tempo atrás eu fui na loja da Apple no Rio. Então, assim, aqui está o seu presente. Cara, que meu presente, irmão. Pô, eu paguei quase R$10.000 no telefone, é meu presente. Tipo assim, tudo que eles fazem, desde o atendimento que o cara está lhe dando para você, um suporte que ele está dando, que na época o meu relógio estava com problema. Assim, mas toda essa estratégia, desde do atendimento deles, mesmo que for por telefone ou presencial. Então tem todo um aparato que faz gerar valor na marca, entendeu? Assim, então, hoje o Marco Lorenzo e o Estúdio M, é uma coisa que eu estou trazendo aqui para a minha realidade, o que eu estou batendo com meus funcionários, né, com a minha equipe e com toda a parte de marketing e todo o meu reposicionamento, fazer os nossos clientes entender isso, ver esse valor que a gente quer passar. Que hoje a gente não está cuidando mais só de um cabelo, a gente quer cuidar da pessoa de uma forma por inteiro. Tanto o ambiente como toda a experiência que ela vai ter dentro do nosso espaço, entendeu? E isso tem que servir para tudo, não só para serviço. Eu acho que, até como você trouxe o exemplo muito para dentro de casa, né? Eu acho que você já passou por uma transformação muito grande, lá não sei quantos anos atrás, mas quando você era da Marcos Gé, né? E virou Marcos Lorenzo. E aí, conta um pouco dessa história, como foi essa transformação para você? Então, na verdade, assim, começou da seguinte forma. Eu fui para um curso em São Paulo, e depois eu até voltei nesse cara lá, um cara chamado Michel Vidal. Esse cara falou pra mim, falou assim, cara, deixa eu ver teu trabalho. Ele, cara, na época, assim, era Facebook ainda. Eu tava transitando do Orkut pro Facebook. E o cara falou assim, cara, deixa eu ver teu trabalho. Eu falei, cara, meu trabalho tá aqui. Ele falou, cara, como que você faz isso? Eu falei, cara, eu faço assim, assim, assado. Ele falou, pô, calma aí. Ele falou isso pra mim, cara. Eu falei com ele, eu voltei lá depois dele. Eu falei, cara, ele falou, calma aí. Você tem que me ensinar a trabalhar então, cara. Se você faz isso, com isso daí, assim, porque os meus produtos eram um pouco inferior e a forma que eu fazia o processo era muito diferente do que ele fazia. Então, e esse cara virou pra mim e falou assim, falei, cara, aonde que eu tenho que mexer? O que eu tenho que melhorar? Me explica isso, cara. Que é isso que eu vim buscar no teu curso. Porque clarear cabelo eu sei. Na época, tava no hype
de cabelo loiro, cara. O loiro tava assim, no auge pra ficar aquele loiro esbranquiçado. E esse cara era um dos mais tops do Brasil na época, né? Ele continua bom ainda, mas ele tá um pouco mais sumido. Porque vai entrando outros profissionais também, né? Assim, Sim, então, sim. aí ele falou assim, cara, começa, na época eu atendia a domicílio, hein? Eu tinha uma motinha com um baúzinho e saía na casa dos clientes atendendo. E depois aí eu arrumei uma auxiliar para me ajudar. Aí depois eu saí da moto, fui pro carro. E quando eu voltei de São Paulo, esse cara virou para mim e falou assim, cara, vai atender teus clientes ao domicílio, mas vai assim, com a melhor roupa, com o melhor perfume, com o melhor relógio, se vestido de uma forma que as pessoas falam assim, cara, o que aconteceu contigo? Cara, eu passei em Volta Redonda na época, que aqui nem tinha Renner, não tinha nada em Angra. Então, assim, tudo era muito difícil e, assim, o que tinha era meio caro, sabe? As coisas de qualidade. Eu passei na Renner, cara, comprei umas camisas todas floridas. Cara, se você olhar no meu Facebook lá atrás, era exatamente isso. Umas camisas todas floridas e tudo. Ele falou, cara, cria alguma coisa em você que seja diferente, cara. Eu falei, o quê, cara? O teu cabelo, faz uma tatuagem, faz um negócio assim. Você tem que trazer esse estereotipo de um profissional diferenciado, cara. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Ele falou, cara, usa umas roupas muito doidas, assim, começa a frequentar os lugares muito loucos, assim. Eu falei, cara, mas como assim? Isso não faz sentido nenhum. Você sabe, aí ele falou assim, cara, como que você se veste? Cara, na época eu abri acho que era o Orkut, cara, é o início do Facebook. Cara, essa coisa eu levo pra minha vida, isso tem até alguns vídeos no YouTube. O cara virou pra mim e falou assim, cara, você é cabeleireiro ou é trocador de ônibus? Aí eu falei assim, por que você tá me falando isso, cara? E, cara, o que eu trabalhava? Uma camisa polo, branca, com o meu nomezinho Marcos Herr bordado aqui, eu tenho a foto até hoje, cara. E tipo uma calça jeans e um tênis velho, cara. Padrão. Padrão de normal, na época já tava bom, pô. Na época a galera não tinha nem isso, tipo assim, a galera tava de qualquer jeito. Cara, na hora que esse cara falou isso, pô, você é trocador de ônibus ou é cabeleireiro? Eu falei, caramba, cara, aquilo ali foi tipo como um soco na minha cara. Aí eu falei, cara, tá aí. Cara, tipo, um mês depois aconteceu uma feira em São Paulo, eu fui na feira sem ter condição, peguei, cara, um dinheiro que nem tinha, comprei umas malas muito doidas, tipo aquelas malas que o cara abre assim, Sim. que hoje a galera muito de áudio e vídeo faz, sabe, assim, que vão montar equipamento, aquelas malas, comprei acho que umas 4 malas daquela preta, tinha uma com um negócio que encaixava na outra. Passei em Volta Redonda, comprei umas camisas. Cara, umas camisas assim, hoje eu vejo assim, cara, era muito cafona. Eram umas camisas assim de abacaxi, as paradas, mas na época era diferente. Cara, e quando eu comecei a chegar na casa dos clientes, isso foi tipo no domingo para segundo curso, eu cheguei aqui em Angra na quarta-feira, com as camisas já, troquei a calça, eu tinha acho que um tênis, cara, na época. Eu era muito fodido, sabe, muito ruim de dinheiro. E aí eu comprei um outro tênis lá que nem era de marca, assim, uma parada assim, muito simples, mas eu já fui diferente. Aí na época comprei um perfume da Boticário e coloquei, fui pra lá cheirosão, com a camisa louca. Aí o pessoal já fala assim, que isso, mas o que aconteceu? Cara, isso foi durante mais ou menos assim, uns 2 meses, todo lugar que eu chegava pela primeira vez daquele jeito, as pessoas falavam assim, cara, o que tá acontecendo contigo? Por que você tá diferente? Aí mudei o cabelo, aí na época eu não usava um relógio legal, comprei um relógio legal. Então, eu comecei a entender, e quando eu começava a falar os valores, quando eu ia jogado, a cliente reclamava do preço. E quando eu comecei a me cuidar, a melhorar meus equipamentos, a andar mais organizado, mais arrumadinho, troquei a moto, coloquei um carro, e eu cobrava, cara, o dobro, e as pessoas não reclamavam. Cara, e sabe uma parada que é sensacional, que tipo assim, por isso que eu falei um pouco de mindset, né? Como você tem uma mentalidade muito foda. Porque tipo assim, tem pessoas que você falaria isso, uma mesma pessoa falaria pra outra pessoa, entraria no ouvido e sairia no outro. O cara não bancaria e não teria coragem de se vestir como que você se vestiu. Mano, na época, a maioria me tirava onda, cara, você tá maluco? O que tá acontecendo contigo? Ah, pô, tá gay, virou gay, o que aconteceu? Eu falei, cara, não. Eu só preciso ser diferente. Sim. Aí foi da onde que entrou essa questão do bigode, que eu carrego até hoje. Aí eu falei, cara, eu tenho que trazer alguma coisa diferente. Aí eu andava com os cabelos meio doidão. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um bigode. Um dia, por acaso, eu peguei uma cera de cabelo e passei no bigode e ele enrolou. Falei, pô, vai ser. Cara, então assim, foi a questão da roupa. Primeiro foi a camisa, depois eu mudei calça e tênis. Aí mudei meus equipamentos, tipo, coloquei uma mala legal e tudo.
E muitos clientes que vão ver isso daqui vão falar, caramba, realmente era isso mesmo que ele fazia. E eu vim mudando. E eu comecei a perceber muitas coisas, cara. Eu falei, cara, então assim, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre produto, eu comecei a levar mais conhecimento para o meu cliente, eu comecei a ensinar ele a economizar, a ele ver o produto de uma forma diferente. Então, assim, isso eu comecei a ver e eu comecei também a pesquisar a questão da profissão. Para onde a profissão estava indo. E já começou uma galera também a trabalhar mais a parte de educação. Que a rede social na época falava muito sobre problemas que tinha em cabelo, o que tinha que usar. E muitas pessoas tinham dúvida, porque o nosso problema, olha, sobre cabelo, como eu falei no outro podcast, é muito cultural. Sim. A gente tem coisas que a gente faz no cabelo até hoje que a gente aprendeu com nossos avós, cara, que não é real hoje mais. E você tem muitos, hoje se você abre uma enquete no Instagram e tudo, fala sobre mitos e verdades, muitas pessoas ainda erram. E até os próprios cabeleireiros que não buscam conhecimento, não sabem. Estão acostumados com essa questão cultural. Que, cara, a cabelo é uma ciência, né? Vamos dizer assim. Tem coisas, mitos que mudam todos os dias. Então, se você não tá ali atualizado, cara, é absurdo. E aí outra coisa que você falou, que tipo assim, no início você ouviu os conselhos do cara, né? Você foi ali... Não, foi pra mim, assim, um divisor de água esse cara. E depois eu voltei lá e ainda falei com ele. Falei assim, lembra que você me chamou de trocador de ônibus? O cara ficou sem graça. Aí eu fui com a minha equipe, eu já tava em outro patamar, já tava em outro nível. E aí eu refiz um curso com ele lá. E, cara, assim, o cara é sensacional. Mas o cara deu, pra mim, na minha visão, aquela informação que eu recebi ali, cara, eu levei tão ao pé da letra que pra mim foi um soco na minha cara, cara. Que o cara falou assim, pô, você é trocador de ônibus, não é cabeleireiro, cara. Olha o nível do trabalho que você faz, com um pouco de conhecimento que você tem e ferramenta, e você não apresenta isso de uma forma correta, sabe? E aí, você não se valoriza, mais ou menos. Para as outras áreas, né? Aí a gente vê o quão a importância você estar vestido de acordo com o seu negócio. Cara, isso pra mim, hoje eu vejo cada vez mais nítido. Que até o Thiago Fonseca, esses dias eu vi um cortezinho dele falando exatamente disso, cara. O cara arrumado, vestido de capuz, isso, aquilo, outro, não, nada contra quem veste, pelo amor de Deus. Mas que aí ele falava que os seguranças andavam atrás dele achando que ele ia malocar alguma coisa, e de mercado, essas coisas, e quando depois ele colocou um blazer e tipo, tava com a roupa mais sofisticada. A tua visão muda muito. Assim, se você se veste mal, as pessoas vão ter meio que uma visão. Você não consegue controlar o que a pessoa vai pensar de você. Não consegue. Então, a primeira impressão, você fala assim, pô, por que esse cara tá meio estranho? E quando você muda e você se apresenta de uma forma melhor, a pessoa também desperta uma vontade dela te conhecer de uma forma. Pô, quem é esse cara? Esse cara tá muito arrumado, tá bem organizado. Então, a forma que você se comunica através da sua vestimenta, ou a forma do teu posicionamento, não só de roupa, mas de uma forma, né, corporal, né, falar que o corpo fala, é extremamente importante para o teu posicionamento, cara, pro teu brand. Aí o cara vem e fala assim, mas o Mark Zuckerberg só usa um tipo de roupa, né? O cara é o Mark Zuckerberg, né? O Thiago Nigro só anda de moletom. Pô, o cara é o Thiago Nigro, o cara já conquistou tudo que tinha que ele conquistar para ele se vestir daquele jeito, né? E acredito que quando o Mark vai precisar em alguma reunião que ele precisa se posicionar, né? Ele vai com certeza com o terno. E são exceções, cara. E a gente aqui, quando eu falo do podcast, a gente aqui tá aqui para falar para a maioria, não para exceção, né? Então a gente, cara, o código de roupa, cara, é uma parada que vem desde quando você não existia ainda, nem sua mãe pensava em ter você. Então, cara, a roupa, ela fala muito de você. E não só a roupa, né? O cabelo, a barba, até serve uma forma de quebrar o gelo, né? Na hora de você trocar ideia ali com a pessoa, né? E eu acho que isso é fundamental. Você que é empresário, que assiste o podcast aí, cara, a roupa, o cabelo, tudo isso muito importa na hora de se apresentar, né? Então, já pegando esse gancho seu aí, Leandro, eu vou reposicionar de novo a minha marca, né, aqui em Angra. A gente está criando um projeto maneiraço aqui, que coisa acho que nunca teve aqui em Angra. A gente vai trazer um salão conceito aqui, né, um espaço conceito da beleza para Angra, né, isso é novidade ainda. Então quem está aí já vendo o podcast aí, já vai ter um spoilerzinho aí. A gente está montando uma estrutura que acho que vai ser um dos maiores da região, tá? Então, assim, a equipe, a gente está treinando a equipe, a gente está fazendo todo um envolto aí para a gente se reposicionar nisso.
E eu vou mudar. Eu vou tirar talvez o bigode, meu cabelo vai mudar, minhas roupas vão mudar. Porque o que acontece? Hoje eu fiz uma consultoria com um rapaz que ele cuida exatamente de pessoas que trabalham com essa parte de saúde. Então, quando você começa a fazer essa consultoria, você começa a ver como que os médicos se comportam, como a galera que mexe com saúde se comporta, a forma deles se vestirem é completamente diferente minha, porque eu sou um cara cabeleireiro, tenho um bigode enrolado, ando todo, cabelão meio doido aqui, tem um cabelão meio argentino, assim, meio um mullet, o nome desse corte aqui, mas assim, nesse novo posicionamento que eu vou mexer, eu estou já fazendo alguns cursos sobre terapia capilar, que é nessa área de saúde, que é cuidar de couro cabeludo, é cuidar de dermatite, é cuidar de pessoas que estão com esses problemas, que hoje tem muitos, muita gente está com problema com alopecia areata, vários tipos de doenças, com cabelo caindo constantemente, devido até a pandemia deu uma acelerada nesse processo. Eu preciso me posicionar em algo que traga uma imagem de saúde. Então, assim, eu vou estar com uma barba mais aparada, mais arrumado, vou mudar o meu estilo de roupa. O meu estilo de roupa não pode ser tão preto mais, tem que ser uma roupa mais clean, uma roupa mais para um bege, um off-white. Então, assim, eu tenho que trazer esse arquétipo de cura. Marco, mas a pessoa não vai observar isso, mas o subconsciente dela observa. Sim. Então, assim, é a mesma coisa quando você chega numa clínica, é tudo clean, é tudo branquinho, verdinho, mais claro, a música, a luz. Então, tudo isso, cara, está sendo estudado para esse novo projeto nosso. Então, desde o ambiente até o posicionamento da nossa equipe. Então, assim, isso tudo porque a gente quer trabalhar com nossos futuros clientes e clientes atuais, que as pessoas estão precisando, cara, de ser cuidadas, sabe? Então, tanto quanto o cabelo, quanto vai ter parte de estética dentro do espaço. Então, assim, a gente quer tirar também esse ar de salão de beleza que vai lá só para executar cabelo. A gente quer cuidar da pessoa num total, num olhar mais holístico, de um todo, sabe? Então, isso que é o objetivo. Então, a minha posição, o Marco Lorenzo, que é Marco Lorenzo, dentro do Estúdio M, ele tem que vir com essa parte mais terapêutica, mais holística, mais essa parte de cuidar, de saúde. Sim. E o meu posicionamento agora vai virar para isso. Sim, e 2 detalhes aí, né? Primeiro, o quanto pouco faz muita diferença no seu negócio. Então, às vezes, tipo, você que tem um negócio que está vendo um podcast, preste atenção nas cores que você pinta, o ambiente que você tem no seu negócio, preste atenção na iluminação, se é luz branca, se é luz amarela, o quanto isso influencia no seu negócio, na sua marca. Então, cara, isso é um detalhe pequeno que você pode mudar e fazer muita diferença. Porque as pessoas é aquilo, elas enxergam de uma forma... Antes dela abrir a boca e perguntar, ela vê, né? Ela vê, ela sente, ela tem cheiro, então tudo isso também influencia. Né? E outra coisa que você falou, né, Marco? Cara, e aí você já está levando um nível mais alto possível do negócio, né? É da questão dos detalhes que você vai trazer nesse novo conceito de marca, que aí você já está como posso dizer, num nível muito alto do jogo, né? E aí isso é legal de ver, porque quando a gente conversou lá há um ano atrás, o quanto já evoluiu tudo que a gente conversou, né? Eu lembro que você falava da questão da saúde do cabelo, e aí isso demonstra que, cara, para você mudar, assim, fazer um rebrand da sua marca, não é uma parada do noite pro dia, do dia para a noite, né? É toda uma construção, né? Então até hoje que você você tinha o salão que ficava na Fortaleza, e aí você desfez lá do salão. O posicionamento que você já vê no Instagram, já que eu te acompanho, né? Vendo que você já está sendo mais suave, tudo direcionando para onde você quer chegar, né? Então, Léo, assim, tudo tem que ser pensado e estudado, porque senão acontece, igual a gente estava brincando aqui antes de começar, sobre a questão das tatuagens, né? Eu não tenho, né? Mas amo, acho que em breve eu vou ter. Mas assim, você não pode ser, dentro da tua profissão, aquela coisa do modismo. Porque vai entrar coisas e vai sair coisas, assim, tem coisas, exemplo, sobre cabelo, né? Vou falar uma coisa aqui que foi muito auge já. Igual produtos de cabelo. Tem produtos de cabelo que tem auge, assim, já teve... Todo mundo só queria usar shampoo sem sal. Depois todo mundo queria usar queratina. Todo mundo queria... A galera do cacheado queria usar produtos que são sem
persulfato, né, no pool. Então começa a ter coisas dentro de todas as profissões que oscilam muito. Se você não souber o que você realmente quer, você fica oscilando. Um ano você está de um jeito, no outro ano você está de outro, então assim, você fica oscilando. Você meio que acompanha as tendências, né? Você nunca está à frente daquilo. Então, exatamente. Aí o que acontece? Você tem que começar a olhar um pouco à frente. Para onde o mercado está indo? O que é a tendência hoje? Todo mundo está falando o quê? De saúde? Todo mundo está falando de alimentação saudável? Todo mundo está falando de treino? Não é todo mundo que faz. Concorda? Concordo. Mas todo mundo começa a ter consciência das coisas. Não é todo mundo que fala assim, eu vou querer ter um corpo da fulana. Tá, mas é todo mundo que faz dieta? Não. É todo mundo que vai pra academia? Não. Mas todo mundo, toda hora está batendo sobre a questão de saúde, de qualidade de vida, de melhorar, de comer saudável, de se alimentar melhor, de ter altos cuidados, de ficar mais bonita. Então, assim, o mercado está tendendo para isso. Isso não estou falando de hoje, estou falando daqui nos próximos 10, 15, 20 anos. Sim. A palavra que mais se vende hoje é saúde. Tudo que for saudável, mesmo que você não quer, o que é mais natural, a pessoa quer. Quanto quer? Você vai cobrar mais caro por aquilo. Então, assim, o mercado vai ser para isso. Só dando um exemplo rapidinho, aquela barrinha Bold lá, R$20 o pessoal não paga. O GoPro aí, que é... Né, tipo... E aí pode continuar seu raciocínio em relação à saúde. Então, assim, o que está mais vendendo no mercado hoje é saúde. A palavra que mais se vende, que mais vai se vender nos próximos 10, 15 anos, 20 anos aí. Então, assim, quando você fala sobre cabelo, né, que é o meu nicho, ou quando você está dentro da tua área, você tem que ver qual é a tendência que o mercado está indo, não a curto prazo, mas a longo prazo. Porque o que vai permanecer é o a longo prazo. Sim. Igual todo mundo está falando de carro elétrico. Cara, qual é a tendência? Você pegar um carro mais econômico, você pegar um carro híbrido, não é até você chegar no elétrico. Aí você vai vai criar um carro a partir de hoje, V8, que dá uma acelerada, um Opala, por exemplo. Mano, você está regredindo, você está indo para o outro lado. A tendência do mercado do futuro é algo mais ecológico, é algo mais futurístico, é algo mais econômico, é algo mais clean, né? Mas que não seja tão poluente. Aí você vai entrar numa empresa, vai criar uma empresa que você quer ver sobre queimar combustível fóssil e tudo. Não é. A tendência do mercado, o mundo está indo para lá. Você tem que ir para lá, mas aí você tem que pegar a tua empresa, o teu negócio e ter essa visão. Cara, o que dentro da minha empresa, vamos falar de camisa, né, o cara aí que eu gosto muito dele ali, o Rony, está fazendo. O Rony está fazendo o quê? Pode ter certeza que as próximas camisas que o Rony vai fazer é algo ligado à tecnologia, a algo envolvendo o meio ambiente. Então, cara, a tendência é disso. Então, assim, o que é cabelo? Saúde. As pessoas vão estar cada vez com o cabelo mais caindo. Então, assim, o que as pessoas têm que pegar o teu negócio? Dar uma dica aí para todo mundo. Todo o mercado está indo para a parte de cuidados, de saúde, de ecologia, né? A parte mais ecológica, a parte, né? Como que eu posso te falar também, assim, para resumir isso, né? Cara, a gente pode ver aí os... Sustentável, né? Tem as ODS, né? Que são os objetivos da ONU. Se você olha lá, tem no site da ONU, tem as 20 tendências para os próximos 10 anos, aí tem toda essa questão de meio ambiente, saúde, para onde a ONU, o mundo, vai se direcionar. Voltando. E aí até um exemplo que você falou, né, um pouco polêmico, o próprio McDonald's essa última semana aí lançou agora a colherzinha de sorvete ser uma colher de papelão. Gerou polêmica pra caramba, né? Gerou marca, o pessoal falou que vai reclamar, mas indo em relação ao meio ambiente. E sempre vai ter vai ter um público que vai aderir, vai comprar outro negócio que seja tecnológico, um pouquinho mais caro, independente, para apoiar a causa. E tem pessoas que vão estar ali que não vai aderir ao teu negócio. Mas, cara, assim, o mundo está indo para isso. Então, assim, sobre essa questão de ser sustentável, de ser ecológico, a questão de saúde. Então, assim, qualquer pessoa que estiver num ramo que eu acho que para ter sucesso, eu acho que tem que pensar um pouco à frente e ver para onde que está indo, cara, e pensar o que eu posso pegar hoje com o que eu tenho e fazer voltar o meu negócio para isso. Cara, que aí eu acho que é o start do negócio. Sim. Sabe? Então, assim, é isso que é a grande pegada. Igual hoje, salão de beleza não é só cuidado de cabelo, de ir lá fazer uma escova, fazer isso. A mulher quer ser bem cuidada, quer ser, de ter todo esse processo
de cuidados. Não é simplesmente só ir lá fazer uma unha, ela quer saber o que não vai afetar a unha dela, o que é mais saudável. Então o mercado está indo para esse lado, entendeu? E isso gera muito valor ao negócio, né? Porque as pessoas pensam assim, até o exemplo do Renato Cariani, né, que eu vejo muito podcast dele, ele fala, cara... Também vejo, ele, o Muzi, essa galera. Ele falou tipo assim, ele malha desde 1980 lá, bolinha. E aí ele fala, cara, eu sempre investi em negócios de saúde. Eu sabia que ia ter a pandemia? Não. Mas eu sabia que as pessoas um dia iam precisar de saúde. E aí, cara, de 2019 pra cá, todos os negócios dele explodiram. Porque ele mexia com suplementação. E aí ele fala que, e essa questão da saúde, né, apesar de ser muito falada, apenas, sei lá, 5% da população faz. Então, tipo assim, o mercado ainda tem muito para crescer. Então, se hoje 5% da população pensa na questão de saúde capilar, cara, daqui a 10 anos, que dobre 10% da população, acho que vai ter mais, tá? E ele falou que lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele fez uma comparação nos Estados Unidos de academia. Hoje, 5% da população brasileira treina. Os Estados Unidos, que é um mercado na frente, 30%. Imagina, se hoje você tem uma academia que é 5% da população, daqui a 5 anos ser 30%. Suplementação, na pandemia, teve vários lugares que não vem, tipo assim, acabou. Tipo, e como as pessoas antes faziam muita associação suplementação a anabolizante, mas era uma coisa totalmente diferente. Hoje todo mundo se suplementa, né? E acredito até pro próprio cabelo, hoje deve ter alguns remédios que devem melhorar a condição do cabelo. Então, muita gente ainda hoje procura a questão da saúde capilar, cara. Então, vou falar de fibra porque aconteceu algum processo químico que está usando de uma forma desordenada, ou às vezes sem cuidar do cabelo, os cuidados básicos não estão sendo feitos, igual eu comentei no outro podcast, que as pessoas usam shampoo e condicionador e acham que está ótimo, e querem ser loiras, querem fazer progressivas e tudo. Então aí começa a dar corte químico da unha. E as pessoas estão com muito problema também de couro cabeludo. Mas por que couro cabeludo, Mar? Alimentação extremamente baixo consumo de proteína, muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura. Então assim, começa a desencadear problemas de couro cabeludo, como seborreia, caspa, dermatites, um monte de coisa. Então assim, hoje as pessoas ainda estão procurando terapeutas capilares, médicos tricologistas, né, que são dermatologistas tricologistas, pela dor. A maioria estão procurando ainda pela dor. Em breve, as coisas eles vão procurar, eles vão começar a entender assim, que eles precisam daquilo ali. Sim. É o que o Renato falou. Ainda é 5%. Né? Mas em breve, cara, o número de pessoas estão crescendo, o número de problemas. Cara, tá todo mundo com ansiedade, tá todo mundo se alimentando cada vez pior. Hoje já 51% da população brasileira já está acima do peso. Eu acabei de ver isso essa semana. Então isso começa a desencadear, cara, todo um processo, né, de inflamação no corpo, o couro cabeludo vai junto, tipo assim, quedas de cabelo constante. Por quê? Hormonais, devido à alimentação, está desequilibrando muito os hormônios das pessoas. Tem a questão medicamentosa, as pessoas estão se automedicando constantemente. As pessoas também estão tendo muito problema com questão psicológica, muito ansioso, às vezes dorme pouco. Então tem todo um contexto gerando esses problemas nas pessoas, e muitas pessoas, cara, não têm consciência que eles estão com problemas. Sim. Hoje, 70%, 80% das pessoas que chegam no meu salão estão com algum problema no couro cabeludo e eles não têm consciência. Então, assim, a gente vai tentar, né, conscientizar as pessoas, a gente vai trazer conteúdo nas nossas redes sociais, nossos posicionamentos, para a gente começar que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo no corpo dela. E aí até vem a questão de você precisa ser um marco saudável. Imagina você é um cara que não fala de saúde, que fala de saúde e não é uma pessoa saudável. E até te acompanhando, eu vejo lá que você treina todo dia, gosta da foto lá da alimentação. Então, cara, então exatamente isso. Isso também faz parte do brand. Assim, isso é o contexto do brand. Porque acontece, como que eu vou falar de saúde se eu não tenho? Cara, eu fui isso também, Léo, assim, é uma coisa que mudou minha vida. Eu fui num curso, cara, numa imersão de desenvolvimento pessoal. E na Carcas d'Água lá, eu ganhei lá uma consultoria com um cara lá de alguns minutos lá. Cara, hoje, se você for comparar uma consultoria com esse cara, mais ou menos uns 100 mil reais. Cara,
eu não consegui falar nada, eu só chorei. O cara olhou pra mim, cara, em menos de 5 minutos. O cara falou a minha vida inteira. No que estava acontecendo na minha vida e quem eu era e quem eu sou. Só lendo você. Eu só chorei. Aí tipo assim, eu saí de lá e ele falou, cara, como que você quer cuidar das pessoas, cara? Olha a tua saúde. Você tá acima do peso, você tá com isso, com aquilo outro. Cara, como que você vai cuidar de alguém se você não se cuida? Cara, isso tem uns 5 anos isso. Foi de lá pra cá que começou toda uma outra mudança. Então assim, eu já era o Marco Lorenzo, né? E eu comecei essa mudança. Falei, cara, realmente não tem como eu ajudar as pessoas se eu não for saudável, se eu não estiver bem. Então, assim, hoje, né, essa parte dessa nova roupagem que a gente está trazendo aí, cara, hoje eu pago personal, que não é muito barato, mas assim, eu dou prioridade a isso. A alimentação minha está extremamente regrada. Cara, acho que tem 5 meses que eu tô com personal, eu já consegui coisas no meu corpo que eu não conseguia há 5 anos malhando. Errado, sabe? Porque às vezes você vai pra academia, tá desanimado, eu ficava no telefone direto. Eu ficava mais vendo o Instagram na academia do que na academia. Aí puxava lá, nunca progredia a carga. Hoje é o Alan que me treina, cara, um super profissional, um excelente profissional. Cara, não tem um dia que eu faço o meu peso com o mesmo peso. As minhas séries com o meu peso. Né? Cara, hoje eu fiz lá um sumô lá com 60 quilos. E assim, antigamente eu fazia com 30 e morria. Exato. Então ele é um cara chato comigo pra caramba, até agradeço ele por ser chato. Tem dia que eu choro lá, ele fica puto, com vontade de socar ele. Esse dia eu até postei na rede social. 6 horas da manhã você tá com ódio do cara. Mas tem que estar, Tem que estar. Pra você evoluir, você tem que sair da zona de conforto. Exato. Né? Acho que você chegou aonde eu queria chegar, né? E acho que tudo que você falou aqui... Tem que te incomodar. Tudo que você falou são várias coisas que você poderia ter... Você tinha 2 opções, né? Continuar sendo o Marco de sempre ou evoluir como pessoa, né? E vejo que você sempre optou essa questão da evolução. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo o quão importante é isso, né? Porque muita gente ouve e acha que é besteira, né? Ah, pô, não preciso me posicionar, preciso mudar meus hábitos. Cara, eu tenho amigos que eu falo, cara, vai treinar, cara. Vamos lá, você tá na inércia, né? Não tá fazendo nada. Começa a treinar, pra você ver a importância de treinar. Depois você pode evoluir para um personal, você evoluir negócio. Mas vai fazer alguma coisa, cara. Isso tem relação com a sua vida, né? E aí eu queria que você compartilhasse, eu sei que você já falou muito sobre isso, mas o quão importante isso foi pra você ouvir todos esses conselhos e aplicar de fato? Então, é até meio clichê o que eu vou falar, cara, mas assim, é muito, muito relevante isso, cara. O óbvio precisa ser dito. Exatamente, ser repetido, né? Mas assim, hoje eu vejo que YouTube, Instagram, cortes, isso, aquilo outro, traz muito coisas de efeito que as pessoas escutam, mas não ouvem, sabe? Só passa. Assim, é só barulho. Cara, realmente é difícil as coisas, Léo. Assim, você tem que querer muito, porque igual eu vejo hoje, até esse dia eu estava conversando com a minha noiva, assim, eu falei, cara, hoje tem muita diferença entre as pessoas terem consciência e executar aquilo. Todo mundo sabe que tem que comer saudável, que tem que ir pra academia, que tem que fazer uma caminhada e tudo. Quem faz, cara? É o poder da ação, sabe? Tem um livro que eu super recomendo aí, vou falar, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Cara, lê. Cara, é uma leitura que eu acho que tinha que ser feita pelo menos uma vez no ano. Todo mundo tem consciência de muitas coisas, mas quem executa pra fazer? Então, assim, é difícil pra caramba, cara. Assim, cara, tem dia... em 6 meses de treino, há 5, 6 meses, eu faltei um dia, cara. E essa semana eu faltei um dia que eu tava extremamente com a garganta ruim. Eu não consegui, mas assim, eu desmarquei com o cara 5h30 da manhã. Eu tentei até o último minuto levantar. E cara, e hoje eu vejo muita gente assim, o cara quer mudar o mundo, quer fazer não sei o quê. Cara, o cara não consegue, tipo, vencer o despertador. O cara não quer acordar meia hora mais cedo para ler um livro, cara, para ouvir um podcast e absorver o podcast. Que hoje as pessoas não querem nem ouvir um podcast de meia hora, 1 hora, cara. Acha que é muito tempo e não é, só quer ficar vendo corte, cara. Assim, então são coisas que, cara, às vezes num podcast de 1 hora, você pega tanta coisa que dá pra trazer e ter um pequeno resultado, um micro resultado ali, cara, que vai mudar algumas coisas, sabe? Vocês não querem isso mais, cara. Eu vejo isso na minha equipe. Eu mando, cara, podcast praticamente todo dia no Instagram, lá no WhatsApp da minha equipe lá.
E eu vejo que é pouca minoria das pessoas que acessam, cara. E se às vezes se acessa, cara, você viu o podcast, viu? O que a pessoa falou lá, não se lembra? Ah, só viu o início. Cara, então, assim, isso é muito, muito difícil, cara, assim, ter a consciência e executar aquilo, sim, sabe? Eu era um cara que... Eu lia muitos livros. Lia livro pra caralho. Eu lia livro. Eu lia, sei lá, 3 livros por mês. Só que eu não executava nada dos livros que eu lia. E aí eu só virava histórico, né? E aí depois eu mudei toda essa depois de aprender e tal, ver, estudar, ver as coisas, cara. Hoje eu leio um livro, praticamente um livro por mês, mais ou menos, mas e sempre tento aplicar uma coisinha daquele livro que eu li. Ou se eu vejo um podcast, eu tento aplicar um pouco daquele, 0,1%. Um podcast de 1h30, 2 horas, você também não vai absorver tudo. Sim, mas às vezes, um pouquinho, cara. Tenta aplicar, tipo, pega eu vi um podcast, e eu vejo assim, umas coisas muito aleatórias. Ontem eu vi um podcast da Fernanda Gentil, cara, no Podpah. Cara, que podcast maneiro. E aí, cara, eu falei, cara, já tem muita coisa que eu posso usar nesse podcast. Ele dirigindo ali, eu assisto um podcast que eu posso usar, que vai fazer diferença no meu programa, cara. E aí eu peguei a expertise dos caras, que é uns caras que também que eu não gosto muito, né, sendo bem sincero, mas os caras são os maiores do Brasil. Então, tipo, tem que alguma coisa, eles fizeram alguma coisa certa que eu tenho que espelhar. Eu não posso simplesmente só olhar e criticar. Então, pô, tirou vários insights, várias sacadas aqui que eu fiz, peguei, caderninho, anotei, falei, cara, isso eu vou aplicar no meu podcast porque realmente tá muito maneiro de assistir. Não conseguia parar de assistir. E aí, cara, isso, você falou, acho que é genial, é que pegar aquilo ali que você tem e colocar aquilo em ação de alguma forma. Porque senão vai ser mais uma coisa irrelevante pra você. Cara, hoje eu tenho eu posso falar de 2 pessoas, mas não vou falar o nome, mas assim, eu tenho 2 pessoas que eu vejo, assim, eu me sinto ignorante perto das pessoas, cara. Não, é sério. Cara, os caras entendem muito de tudo. Cara, os caras entendem as palavras bizarras. Mas aí você olha assim, os caras são bons? São. Mas os caras poderiam estar milionários, cara. O nível de conhecimento que os caras têm, não, bizarro. Só que você vê, é sempre uma história. Aí você olha pro cara e diz, mas o que ele aproveita disso tudo, desse todo conhecimento? O cara, ele fica obeso de informação, cara, e pouca prática. Então, assim, você tem que entender. Essa semana eu falei com a colaboradora minha. Falei, você conhece você já ouviu falar sobre Pareto? Aí ela assim, não. Eu falei, cara, então assim, é mais ou menos assim, ó, pra tudo na vida. Que 20% do que você faz é 80% dos resultados que você tem. E 80% do que você tem ali é 20% do seu resultado. Então, assim, é mais ou menos assim. Você faz um básico bem feito que você vai ter 80% do resultado, cara. Então, assim, fazer um básico bem feito, que eu falei isso hoje também em reunião, é excelente, cara. Que hoje as coisas não são feitas nem o básico bem feito. A galera fica lá, querendo fazer coisa mirabolante, mas não faz o básico. Então, assim, fazer algo, pouca coisa, né? O que o JJ sempre fala. É você fazer 2 coisas 2.000 vezes e não 2.000 coisas 2 vezes, cara. Sim, e é uma parada que você... E não é fácil, é uma parada que você está sempre se revisitando aquilo, né? Estar sempre motivado não é fácil. Estar sempre lendo não é fácil. Cara, é difícil demais, cara. Várias vezes se você tem... Quanto mais rápido você cai em si, que você entrou num flow que não é bom, é o objetivo. Eu sou um cara que de umas... tipo assim, eu ia executando as coisas, mas eu não conseguia medir o que eu estava executando. Então, de uns 2 meses, não tinha um parâmetro. De uns 2 meses pra cá eu comecei a acompanhar fielmente. E aí, tem semanas que eu faço tudo perfeito? Tem. Tem semanas que eu não faço nada? Também tem. Mas eu sei mensurar as semanas que eu não faço nada e rapidamente eu volto a fazer. Então, cara, se estar motivado, é uma coisa que você tem que praticamente todo mês ouvir alguma coisa ali que te resgate, pô, cara, tem algum vídeo, eu tenho um vídeo, cara, do Kobe Bryant que eu vejo sempre. Sempre quando eu tô desmotivado, eu vejo o vídeo do Kobe Bryant, que é um cara sensacional pra mim, um dos meus caras que meu ídolo, assim, eu tenho muitos ídolos por causa do esporte. E tô de cabisbaixo, tô nada, vou lá ver. Aí ele fala lá, pô, cara, eu ia lá, chegava lá na quadra de basquete, o cara tava treinando, eu ia lá e começava a treinar. O cara parava de treinar e eu continuava. E aí só pra ele mostrar que eu fazia mais que o cara. E aí eu falava, caraca. Ia lá, fazia, o cara treinava 5.000 cestas, eu treinava 10.000.
O cara tem todo dia. Aí o cara fala assim, você assiste seus vídeos do jogo? Todos os jogos. Aí ele fala, você acha que a Beyoncé não assiste todos os clipes dela várias vezes? Aí fala, pô, aí o cara. Porque os caras chegam no auge da perfeição. E a gente não quer chegar nos caras, né? Porque os caras ali vão falar, pô, você vai ser o Messi da vida? Não vai. Mas você pode ser um pouquinho melhor do que muitos, sabe? Você precisa de muito pouco. E acho que essa é a mensagem que eu tento trazer aqui no podcast, cara. Não, então assim, você falando assim, e pra você se destacar, cara, você não precisa fazer coisas mirabolantes, cara. Assim, é ser um cara, né, tipo, um pouco, tem que pensar um pouquinho fora da caixa, mas você tem que ser um cara persistente nas coisas, sabe, cara? E não ficar, tipo, pipocando, cara. Assim, tem que ser um cara persistente, tem que ter um foco um pouquinho fora da casinha mesmo. Mas, cara, assim, não pode desistir fácil. Eu vejo, igual eu falei no outro podcast, as pessoas eu vejo que desistem muito fácil de tudo, cara. Cara, mano, vamos falar, desde o primeiro podcast até hoje, às vezes o primeiro podcast é 30 pessoas visualizando. Mano, isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 1 hora vai dar certo, cara. Cara, canais de YouTube não começaram com 1 milhão de inscritos, porra. Mano, eu comecei atendendo uma cliente, 2, 3, hoje eu tenho uma porrada. Cara, hoje tem uma equipe. Cara, mas isso é quantos anos? Tem 13 anos, cara. 13 anos. Mano, tem gente que muda de profissão em 3 profissões no ano. O cara vende isso, vende aquilo, vende prato, vende não sei o quê. Mano, não é assim. Então, assim, as pessoas não são resilientes, cara. E as pessoas, assim, começam a ir pra academia. Cara, igual academia, mano. Academia eu vejo lá, cara, eu tô 6 meses treinando, assim. Eu vejo pessoas que entra e sai durante esses 6 meses umas 3 vezes. O cara vai um mês, para 15 dias, 20 dias, um mês, aí volta de novo e não dá continuidade. Então, assim, não tem foco nas coisas. Igual assim, cara, ser motivado não é uma coisa fácil, mas eu acho que além da motivação, você tem que ter disciplina, cara. Eu vou falar pra você, eu vejo assim, que eu sou muito falho em muitas coisas, sou muito ignorante em muitas coisas. Né? Eu nem uso a palavra burro mais, assim, porque eu não sou, mas assim, eu sou um cara com muita dificuldade em muitas coisas, mas, cara, tem coisas que eu domino, e tem coisas que eu sempre, hoje, assim, eu tenho pessoas na minha equipe, né, a Débora, principalmente, que uns meses atrás ela virou pra mim e falou assim, cara, antigamente você trocava ideia comigo, eu achava que você estava me criticando, hoje eu consigo ver que você tá me querendo abrir os olhos, porque o que você fala acontece. Esse dia uma menina até que hoje ela está de licença maternidade, ela virou assim, você tem uma boca desgramada. Eu falei, não tenho. Eu consigo ver o que vai acontecer com as pessoas num futuro breve, cara. Porque, cara, isso não é eu, é só você olhar o que ela está fazendo hoje, cara. Sim. É o reflexo dela daqui a um tempo. Sim, e você vai ser bom, cara, não é com um mês. É com um mês? Você consegue fazer o jogo virar em um mês? Não. É o que eu falo, é clichê, quando as pessoas falam, tudo que eu fiz, o cara mudou tão rápido. Mano, mudou tão rápido o quê, cara? O cara tem 3, 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, o cara tá sendo persistente. Aí o pessoal de fora olha assim, não, pô. Acha mais fácil, né? Não, o cara é sortudo. Porra, igual tem um cara que fala que a sorte é a palavra que o preguiçoso fala. Né? O cara teve sorte. Sorte o quê, cara? Pra maioria, 90% das pessoas que saíram do nada ou que fazem o jogo mudar, os caras são persistentes em anos, cara. Exatamente. E milhões de coisas acontecendo, o cara correndo atrás. A Anitta tá aí, ó. Pô, essa mulher tá ganhando prêmios no mundo inteiro. Cara, eu fui num show da Anitta. A Anitta teve aqui em Angra, mas antes disso eu fui na Itaguaí não, em Mangaratiba. Cara, a Anitta cantou num palquinho tipo de tapume ali, mano. Isso quantos anos atrás? Sim. Cara, é uma mulher que investiu forte, empreende. Tudo dela Mano, mas ela tá anos-luz na frente de muito. Todo mundo fala, né? Isso é até uma coisa popular aqui, que ela copia, né, aquela famosona lá, né? Que você acabou de falar aí. Então, assim, que ela é uma cópia, tipo, da famosona lá. Da Rihanna, né? Que eu acho que é a Rihanna, né? Que ela, sim, da Beyoncé, da Rihanna, não sei. Então, que ela, todo mundo, né? Algumas pessoas, os hunters aí, falam que ela é uma cópia dessa mulher famosa lá. Então, assim, que seja, que ela modele, mas ela modele alguém que está acima dela, ou que ela quer chegar, que ela quer almejar. Agora você tem que pedir sempre, desejar alguém que está um pouco melhor que você, cara, e não se comparar com a galera que está do teu lado no mesmo nível. E é legal de falar que é uma pessoa, igual você falou dos haters, né, cara? É uma pessoa que sofre haters, mas ela não tá nem aí. Vai mudar a vida dela em nada. O hater paga a sua conta? Exatamente isso. Mano, igual, tem muita gente que
que fala, porque o Marco Lourenço é isso, o Marco Lourenço é aquilo, fui lá, não gostei e tudo. Cara, tudo bem. Assim, às vezes a pessoa vai com a expectativa que a gente também não consegue atingir. Né? Então isso também acontece. E é normal. E eu peço desculpa também quem já foi lá e não gostou. Mas assim, eu sempre estou para melhorar, para entregar o melhor, para que ela viva uma experiência diferente. E, então, assim, o meu objetivo hoje é que o meu cliente e que as pessoas que vão ao nosso espaço, cara, tanto com a manicure, que em breve com o pessoal de estética, que tenha um bom atendimento, que vê valor naquilo ali, que a gente vai entregar com o maior carinho, com o maior... E sempre voltado para a saúde, cara. Assim, a gente vai focar daqui para frente em entregar o melhor com saúde, sabe? Que eu acho que é o que a gente está querendo vender. A gente pode ter um espaço aí para falar um pouco sobre saúde capilar, né? A gente falou muito no outro podcast, né? Uhum. Mas vamos falar um pouco, dar uma recapitulada sobre isso. Só um detalhe que eu queria falar, né? Falando que o Marco tá tão à frente, não esquecer aqui, porque a gente vai conversando e acaba esquecendo. Cara, a própria questão do mullet aí que você falou, cara. Quanto tempo você já tá com esse mullet aí? É uma parada que tá muito tendência agora. Cara, vai fazer um ano. Então, é isso que eu tô te falando, assim, o que acontece? As modas do cabelo, cara, ele acontece mais em passarela primeiro, e depois ele vem para cair pro público, né, pra galera. Então, assim, o mullet começou a Balenciaga, eu acho que começou a trazer alguns modelos nesses tipos de corte, há uns 2, 3 anos atrás. E todo mundo começava a fazer, feião, cabelo meio estranho, isso aqui. Aí eu fui pra Argentina fazer um curso, quando eu fui pra Argentina fazer o curso, eu falei, cara, eu vou chegar lá, eu vou ser um argentino diferenciado, com um bigode diferente. Aí eu já comecei a cortar o meu cabelo e levar, que eu passei uma semana na Argentina fazendo um curso lá no Longueiras, ele até faleceu agora recentemente. Que eu falei assim, cara, eu vou chegar lá com esse corte diferente lá pra, tipo, meio que é a cultura dos caras, né, cara? O cara veio desde a época do Maradona e tudo, Maradona que usava um cabelo muito doido, assim. Então, assim, que na verdade, cara, os cabelos, eles têm padrões. Eles só são reconfigurados, sabe? É igual moda. Tem calça que era usada numa época, aí volta, só que ela volta reestilizada. Cabelo é a mesma coisa. Então, cabelo, existe padrões que são reestilizados e modernizados. Então o mullet desde a época do Maradona, essa galera dos argentinos são mais focados no mullet. E isso foi a Balenciaga que começou a trazer em passarela isso, cara, há uns 2, 3 anos atrás. E eu falei, cara, já vou aproveitar, vou pra Argentina, já vou fazer um corte meio diferente no padrão dos caras, mas eu vou chegar lá diferente. E foi aonde que eu não sei, tem um ano, vai fazer mais ou menos um ano. O mullet é aquele tipo de corte que daqui a uns 10 anos, você cortou o mullet e daqui a uns 10 anos você vai olhar a foto assim e falar, eu não cortei o cabelo desse jeito não. Não. Então. Eu não cortei o cabelo desse jeito não acredito. Mas isso faz parte, cara. Com roupa que você usa, com o que você usa. Mas hoje é tendência pra caralho, cara. No TikTok eu vejo lá só o maluco com corte assim, fala, acho que eu até vou lançar um mullet. Vai dar um corte que sai do padrão. E aí eu queria que você voltasse aqui ao foco, né? Falar da questão da saúde capilar, cara. O quanto é importante e cuidados e tal, o que as pessoas devem fazer em relação a isso. Então, cara, né, trouxe aqui agora que às vezes 60%, 70% das pessoas que estão chegando no nosso espaço lá estão com algum problema e isso está ficando mais latente, está ficando algo mais assim, corriqueiro, que antigamente não era. Né? Aí vamos falar, mas foi por causa da pandemia. Não, a pandemia eu acho que só intensificou. Tá? A pandemia, na verdade, só foi acho que a gota d'água para o negócio virar. Então, assim, tem muitas pessoas com problema, tanto de fibra quanto de couro cabeludo. E, cara, assim, a gente precisa começar que as pessoas entendam que fazer o básico hoje não é só lavar o cabelo com shampoo e condicionador. Não é mais. Tá? E elas precisam de cuidados mais específicos. E também de cuidados com a saúde, beber mais água. Ontem eu até postei. A pessoa dorme mal. Foi até uma tirinha que eu reconectei lá e fiz assim, repostei, né? Que a pessoa chega lá, dorme pouco, se alimenta mal, toma pouca água e depois fala que ela tá com mal olhado, que as pessoas estão com inveja dela. Aí eu coloquei assim, né? Complementei lá. As pessoas dormem pouco, né? Se alimentam mal, tomam pouca água, chegam com o cabelo fraco, sensível, poroso, danificado, com muita queda de cabelo, aí vem falar que é olho gordo. Mas por que acontece, cara? Hoje a gente tem que entender que cabelo, Léo, ele não é simplesmente só você cuidar aqui para fora. Você tem que cuidar do teu interno, cara. Você tem que estar com a tua alimentação alinhada, com a tua ingestão de água,
né, diminuir açúcar, você tem que olhar para o teu cabelo, porque o teu cabelo está conectado no teu corpo, cara. Se o teu corpo não está bem, não tem como o teu cabelo tá bem, cara. Então assim, porque eu falo que o nosso corpo é como se fosse a terra com a planta é o teu cabelo. Não tem como a terra tá muito ruim e a planta tá bonita, cara. Então assim, às vezes você chega lá, pessoas que estão com o calibre, né, da haste capilar diminuindo com os anos, você vai, cara, o que está acontecendo? Cara, precisa de um cabelo mais grosso. Agora as pessoas estão afinando o cabelo. Cara, vários fatores hormonais, né, psicológicos, alimentares, dietas, cara. As dietas estão bizarras. As pessoas pegam a dieta da amiga. Cara, toma alguns remédios aí absurdos, né? Não. Agora, né, a famosa Zempic, que é uma caneta que você aplica, que é voltada mais pra galera que tem diabetes, que emagrece não sei quantos quilos em 2 semanas. Se você jogar no YouTube aí, vai muita gente falando. Já todo mundo sabe. Mano, então assim, nem tem hoje, se você for comprar, não tem. Não, assim, tá começando a restringir já alguns hoje lugares. Eu vi uma notícia que é dos top 5 remédios mais vendidos no mundo. A Zempic é em terceiro, só pede para Deposteron e Durateston. E o que acontece? E aí agora a OMS lá, alguns médicos aí estão falando que ela está causando algumas tendências suicidas, pensamentos suicidas. Tá? É, porque não existem estudos do que esse remédio, porque esse remédio ele é muito recente. Então não existem estudos do que o que pode acontecer com a pessoa daqui a 10 anos. Entendeu? Mas as pessoas... A marca desse remédio, hoje ela é a segunda marca mais valiosa da Europa. A farmácia que inventou esse remédio é a segunda marca mais valiosa. Eu tô falando tudo isso porque tá muito recente que eu li hoje. Que ela só perde lá pro cara que é o mais rico do mundo, que é o da Louis Vuitton, sei lá. Então é uma parada que estourou. Só que ninguém tem nada sobre o que isso vai acontecer daqui a 10 anos, que as pessoas estão tomando isso hoje, tá ligado? Então, aí é a questão da consciência, as pessoas querem. Então assim... Isso tudo também, cara, tem pessoas lá, mulheres que estão tomando, estão com o cabelo caindo, mas estão felizes, porque emagreceu. Então assim, mas qual é a causa que isso vai trazer pro cabelo? Ninguém sabe. Eu já estou procurando pesquisar, não tem nada ainda, nada. Eu já estou fuxicando. Por que acontece, cara? Vai ter efeito colateral, irmão. Igual você tá falando aí, mas não sabemos. Você acha que para cabelo não? Cara, cabelo, pele e unha, Léo, são as coisas mais sensíveis que tem no teu corpo. Alguma coisa começa a dar problema, o cabelo começa a cair, a unha começa a ficar fraca e a tua pele começa a ficar ressecada, opaca. Cara, os cursos que eu estou fazendo, todos eles, no final do capítulo, tem tipo uma conclusão. Cara, todos eles falam o quê? Para as pessoas cuidarem da alimentação, para as pessoas ingerirem mais água, para as pessoas serem mais saudáveis. E vai influenciar diretamente no cabelo. Cara. E se o cara vai lá ser atendido no Marco Lorenzo, quando você estava fazendo o exame lá do cabelo, a consultoria do cabelo, você passa essa orientação? Então, assim, não. Tem pessoas que querem ouvir a gente e para ali e tudo. E tem gente que só quer aquilo que ele foi buscar. Então, hoje a gente também está treinando, né? Eu estou trazendo isso para a equipe, para as pessoas serem, ou profissional, ser mais perceptivo no que realmente o cliente aceita. Às vezes, assim, ele aceita ouvir e vai, ou mesmo que ele não faça, mas ele vai entender, ele vai ter o conhecimento, e tem gente que ele não quer ouvir, tá? Assim, a gente tem que ter essa percepção também com o cliente, porque senão a gente se torna um profissional chato, cara. Pô, eu vim fazer isso, o cara tá falando de outra coisa, cara. Então, assim, mas quando as pessoas dão abertura pra gente, ou a gente quer dar uma consultoria, fazer algo bacana, né, sempre a gente quer trazer isso para ele. E hoje a gente até criou um e-book, né, a gente disponibiliza isso para os nossos clientes que vão lá, que fala exatamente disso, né, que o cabelo em si tem os processos de ser cuidado, que é o básico, que na cultura o básico está errado, tá? Assim, uma coisa que eu sempre falo, o básico da cultura brasileira para cuidar de cabelo está errado. O brasileiro ainda pensa que usar shampoo e condicionador de qualquer marca, de qualquer jeito, ele está cuidando do cabelo. Isso não é real. Isso aí, o básico, normalmente você sempre fala. O básico é sempre shampoo, máscara, condicionador, colocar tudo da mesma linha ali, da mesma marca, usar um bom óleo e um bom finalizador. Isso é o básico. E as pessoas ainda tendem muito a entender que o básico é shampoo e condicionador, independente da marca, tá? Então, o cuidado é esse, básico. E hoje a gente tenta sempre conscientizar
né, os nossos clientes, porque a gente já está querendo que ele se enxergue e que ele tenha esse autocuidado com ele, tá? Que é essa questão dele olhar para ele, dele olhar que não só o cabelo dele, mas não só o cabelo dele tem que estar bonito, mas ele em si tem que estar bem com ele. Aí automaticamente ele vai estar bem com ele, o cabelo vai se tornar bom, tudo vai se tornar melhor, a autoestima dele vai melhorar, ele vai ficar mais feliz. Então a gente está tentando trazer, a gente está tentando conscientizar, a gente está fazendo isso já de uma forma bem lenta, porque as pessoas às vezes são um pouco resistentes a isso, Léo. Mas assim, a gente está tentando, a equipe inteira já está tentando trazer essa consciência para o nosso cliente. Isso tem que ser feito aos poucos, isso tem que ser dentro da empresa primeiro, isso a gente faz isso com nossos colaboradores, para eles também transmitir isso para os nossos clientes. Então assim, não tem como a minha equipe está doente, não está fazendo nada daquilo e querer passar para o cliente. Então assim, tem que ser essa conexão. Primeiro minha equipe, né, a gente está treinando, a gente está trazendo conhecimento para eles também passar isso para os nossos clientes, sabe? Assim, e esse posicionamento e todo esse contexto, sabe? Sim, e eu queria fazer uma pergunta um pouco até polêmica, né? Cara, se agora para o homem, né? É possível, através da saúde, dos cuidados, ele prevenir a calvície ou não? Cara, calvície tem vários fatores, cara. Tem o lado genético, mas o que acontece? Se o cara vem, vamos falar a galera da academia aí, se ele vem, né, tipo, muita testosterona, ele não consegue fazer, né, aquele equilíbrio que normalmente o pessoal fala que é o TCP, né, que o cara aumenta a testosterona lá para 1.000, 2.000, eu estou falando até um pouquinho, né, no termo mais endocrinologista aqui, e ele não consegue depois equilibrar isso, e ele vai ter problema, não tem como. Ele tem que fazer esse equilíbrio daqui a um tempo. E tem gente que mantém isso e tipo assim, cara, o que se der lá. Tem muito essa questão genética. A genética influencia muito. Influencia, tem pai, mãe, avô, tio. Então assim, se ele puxar a genética do pai e do avô, que já são careca, a probabilidade dele ser careca, e quanto mais... E às vezes tem gente com 20 anos ficando careca, cara. Só que as pessoas aceleram isso, Léo. Isso é onde eu queria chegar. É onde que tem a baixa higienização, o cara lava o cabelo com sabonete, o cara usa boné constantemente, o cara às vezes começa a ter dermatite seborreica principalmente, aquela caspa acumulativa. Aí o cara vai lá usar o shampoo do Cristiano Ronaldo. Cara, o shampoo do Cristiano Ronaldo não resolve. Marco, mas eu uso, melhora na hora. Mas ele não resolve, cara. Ele não é um antifúngico, um antibactericida. Aí ele teria que entrar com um shampoo específico. Né? Um cetoconazol da vida e outros aí. Mas assim, o cara... Vou falar do shampoo anti-caspa pra galera que usa. O shampoo anti-caspa, ele não foi feito para acabar com a tua caspa. Ele foi feito para manter você com caspa. É meio doido isso que eu tô falando, mas é verdade. Não me surpreende, né? Tá? Então assim, o mercado, ele faz tipo algo não para sarar você, e para manter você doente. Então assim, o anti-caspa, a gente tem muito problema com isso, ele não resolve, tá? Então assim, aí o que acontece? A galera que tem a tendência a ter calvície, às vezes está testosterona desregulado, hormônio desregulado, baixa nutrição, o cara tá com problema aí tipo de ferro lá, né? Tá com anemia, o cara não toma um complexo B, o cara não se iguala, não procura um médico para fazer um exame. Aí o cara começa a vir em baixa higienização, com muita caspa, às vezes o cara tá com muito problema psicológico, que afeta demais a queda de cabelo. Então assim, estão vários fatores, né, que influenciam isso. Sim. Só que tem gente que consegue desacelerar isso e prolongar isso, para ele vai ser calvo lá com uns 40, 50, 60 anos, e tem gente com 20 ficando, entendeu? Então assim, vai muito do dia a dia do cara. Tudo vai levar os fatores, né, o ambiente que ele vive, o ambiente que ele está inserido. Igual esses dias eu vi eu até posso disponibilizar isso para você, que é até legal você ver, né? Eu estava vendo um podcast de uma neurocientista falando que o pai, a tia, a avó, todo mundo teve câncer de mama numa família lá. Provavelmente a filha vai ter. Por quê? Porque os costumes que eram feitos desde a época dos avós
alimentação, os hábitos, tudo estava vindo. Nossa. Se a pessoa não quebrar isso daí e mudar o ambiente que ela é inserida, o tipo de alimento, a forma que é feito os alimentos, então tudo isso foi desencadeado. Você pode ter é uma genética cultural, né? Exatamente. Então, além da genética, tem os hábitos e os costumes que você traz da sua família. Nunca te parar pra pensar nisso. Então, quando ela falou isso, eu falei, caramba, cara. Então tem coisas que vêm, que você fala, é herdado porque meu avô me deu. Cara, mas se você mudar radicalmente, a probabilidade de você ter é muito baixa. Então não é tão genético. É os hábitos que é repetido. Tá? Mas assim, porque você vai desencadeando, igual hoje o que eu como, a forma que me alimento, vai influenciar o meu filho que eu vou ter. Que ele vai passar para o meu neto. Se eles não mudarem os hábitos, o que eu vou ter, talvez o meu neto vai ter. Mas se o meu filho cortar isso e mudar o hábito, ser um cara totalmente, tipo, né, com alimentação mais saudável, com hábitos diferentes, sair do ambiente, muda completamente. Se você for olhar, quando você está muito no ambiente de família, qualquer coisa que você faz muito diferente, a sua mãe ou seu pai já fica, tipo... O que você está fazendo, né? Até na comida, às vezes você, mas não come mais esse tipo de comida não. Virou, tá nojento agora, não sei o que. Cara, eu vi um Reels, um cortezinho do Pablo Marçal, que ele colocou um trechozinho. Cara, vamos lá e ver. Em 1930, nos Estados Unidos, não tinha ninguém sobrepeso. Eu vi. Cara, em 1930... Eu vi essa imagem. Tinha uma parte lá, ele mostrou um vídeo de uns 30 segundos, 20 segundos. Todo mundo magrinho. Todo mundo magrinho, todo mundo no shape, cara. Cara, essa questão, eu vi até essa semana falando, dessa questão das pessoas colocarem na cabeça, igual a minha mãe, cara. Minha mãe e meu pai, minha mãe principalmente, ela achava que a criança, para ter saúde, tinha que estar gordo, gordinho, fofinho. Eu era uma criança extremamente gorda, cara. Hoje não tem... Hoje gordura não tem relação nenhuma com saúde, cara. Mas ainda pra muita gente fala assim, você tá magro demais. Essa semana ela falou isso, cara. Eu fui na casa dela e minha mãe falou assim, cara, que perna é essa? Tá igual. Eu falei, mãe, é efeito garça. Eu tô com as pernas finas. Mas é porque tem um hábito que, tipo assim, se eu estou muito magro, eu não estou saudável. Isso a mente dela é assim. Mas tá errado. Tá errado, mas então realmente você tem que fazer a quebra do padrão. Marco, a gente já está batendo aqui 1 hora de programa, né? A gente está tentando, fazendo uma reformulação aí no podcast, a gente não está tentando se estender muito no programa, né? Principalmente para ter um programa aí para a galera conseguir não ter aquele problema de, beber meia hora e depois parar. Acho que a gente já conseguiu trazer um conteúdo bacanérrimo aí, quem tiver aí, quem viu vai poder aproveitar muita coisa, né? Mas não queria morrer a parte das indicações, né? Então se você tiver alguma coisa para indicar e compartilhar com o pessoal aí, falou várias coisas aí que vocês podem pegar e aplicar. Mas alguma coisa nova que você fez durante esse ano lá, do programa que a gente fez no ano passado para esse, que te fez muita diferença na sua vida, se você quiser indicar aí pro pessoal, fica à vontade. Cara, assim, ao meu ver, assim, eu acho que indicar, né? Eu posso indicar o que eu estou fazendo, né? Eu não vou indicar o que eu não faço. Mas, cara, ser persistente, eu acho que é a principal meio de mudar a tua vida. E sim, começa com pequenos hábitos, cara, e não queira fazer algo extraordinário, faz um pouquinho e dá continuidade nisso que o resultado vai vir. Só que depende de tempo, tem um pouquinho de paciência. Eu vejo as pessoas, o fator tempo e o fator paciência, as pessoas não têm. Então é uma dica que eu deixo para todo mundo aí, quem viu, quem tá vendo, né? Obrigado aí pelo convite, mas foca nisso, cara. Faça pequenas coisas constantemente que vai ter grandes resultados. Isso é para fechar. Queria mais uma vez avisar vocês, cara, não deixem de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se a mensagem serviu para você, para que outra pessoa receba essa mensagem. Gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores, né, do Hora do Cafezinho Podcast, Vieira Contabilidade, Isoangra, Bar do Chuveiro. Vocês são essenciais para a gente conseguir transmitir essa mensagem para outras pessoas. Queria desejar uma boa noite para todos vocês, bebam água, comam frutas e mais uma vez, não se esqueçam, cuidam desse cabelo, pelo amor de Deus. Show? Com certeza. Valeu!